Graça e paz, irmãos. Boa tarde, boa noite, né, já. Que Deus possa abençoar grandemente o coração dos senhores e das senhoras mães, nossos irmãos, irmãs, filhos, pais, nesse dia, né, tão maravilhoso que merece ser comemorado, né, mas com muita responsabilidade, lembrando do amor de Deus para conosco e que Deus nos deu esse privilégio de gerarmos filhos, né, filhas e filhos enquanto caminhando aqui sobre a face da terra. Né? Privilégio de alguns e esses que têm seus filhos, que Deus permitiu que possam ser abraçados nesse dia. Eu quero então deixar o meu abraço também fraterno a cada um dos senhores, que Deus possa cada dia mais cuidar de vocês como pais, para que vocês possam ter condições de cuidar dos vossos filhos, da vossa casa, vossa família de um modo geral, né? Que Deus abençoe grandemente, não só hoje no Dia dos Pais, que se comemora pelo mundo aí nesse calendário nosso, criado pelo homem, né? Mas em todo o tempo, que Deus possa abençoar grandemente a sua vida, viu, Pai? Dando responsabilidade mais ainda, dando consciência, dando temor na palavra de Deus para que possa cuidar bem dos vossos filhos. E por isso eu quero deixar uma mensagem essa tarde aqui, noite. O maior presente que um pai pode dar para o filho, deixar para o filho. Eu quero então que você preste atenção, porque talvez nós estamos fazendo o contrário do que Deus pediu e que Deus espera de nós como pais. Tá bom? Abra sua Bíblia aí em 1 Crônicas, capítulo 28. 1 Crônicas, capítulo 28, dos versos 8 e 9. Versos 8 e 9, amém? Diz assim a palavra de Deus para nós nessa noite. Agora, pois, perante todo Israel, a congregação do Senhor e perante o nosso Deus que me ouve, eu vos digo, guardai todos os mandamentos do Senhor, vosso Deus, e empenhai-vos por eles, para que possuais esta boa terra e a deixeis como herança a vossos filhos para sempre. Tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o de coração íntegro e alma voluntária. Porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento. Se o buscares, ele deixará achar-se por ti. Se o deixares, ele te rejeitará para sempre. Agora, pois, atende a tudo, porque o Senhor te escolheu para edificares casas para o santuário. Sê forte e faze a obra. Amém? Bom, esse momento que nós vivemos, né? Um tempo de relativismo na questão da moralidade, na questão da educação, na questão da vivência humana aqui na face da terra. Tempos modernos, em que alguns valores da nossa vida, que nós que somos mais velhos, né, já estamos quase chegando aí na terceira idade, né, já estamos nela, nós ainda conseguimos alcançar algum tempo aí atrás, alguns momentos bons, muitos bons mesmos, de convivência com nossos avós, pais, um relacionamento mais próximo, mais rígido também, e que nós até sentimos saudades. Sabemos que na atualidade, nessa modernidade que nós vivemos, para muitos pais que não tiveram o conhecimento de Deus, porque família é projeto de Deus, nós falamos isso todos os dias, e é realmente, família é bênção do Senhor, projeto de Deus. Deus criou então essa família e procurou fazer tudo certo, instruindo aos homens como moldar, como formar, como cuidar, como lapidar, como conduzir a família. E nós vivemos um tempo então em que muitos dos valores familiares, principalmente, né, relativos aí a respeito, à educação de pai para filho, de filho para pai, estão muito aquém daquilo do padrão de Deus, do que Deus espera, do que Deus quis que fossem as famílias. Felizes
são os pais que ainda guardam, ainda que preservam, que cuidam, que põem nos seus corações os mandamentos do Senhor para serem colocados também sobre a família, nos corações dos filhos, do cônjuge, para que as coisas possam fluir de maneira agradável, santificada e, sobretudo, com a base da mão de Deus, o amor de Deus, o carinho, a graça de Deus. Porque apesar dos pesares, apesar do relativismo que vivemos, a modernidade com as suas capacidades, com as suas formações sensuais, vamos dizer assim, extrapolando, exacerbando aquilo que, da minha idade para trás, conheceu de forma diferente. Mas, sabendo o Deus que nós servimos, ainda há tempo. Talvez você até entregou o coração para Jesus, vive aí como um cristão nas dificuldades e ainda não teve o tempo de pensar nesse novo amoldar, esse novo pensar em termos de modernidade, mas que na verdade são mandamentos antigos do Senhor para cuidar e amar a vossa família. E passou pela memória que agora eu não me lembro bem, por isso não vou dar certeza. Parece-me que foi Martin Luther King, um grande pastor americano, que escreveu certa vez dizendo aos pais que se eles prepararam os filhos para serem médicos, advogados, pessoas tão importantes da sociedade, que o modernismo pede, Mas se deixaram de prepará-los para obedecer a Deus, todo o trabalho foi jogado fora, praticamente. O que ele quer dizer com isso? Que, na verdade, nessa vida aqui, nós vamos resumir todos, vamos chegar todos no mesmo padrão no final, vamos todo mundo para dentro do caixão. E, na verdade, esses padrões mundanos, nós não vamos levá-los para frente. O que vai nos favorecer mais adiante vai ser a obediência que nós tivemos em vida. Ensinamos nossos filhos aqui a obedecer a Deus, a viver para o Senhor. Por isso você viu aqui na palavra, Salomão instruindo, ou melhor, Davi instruindo Salomão, que seria o próximo rei da nação de Israel. Mas acima de tudo, ele poderia ter colocado aqui, se fosse hoje na modernidade, o que nós iríamos falar para os nossos filhos, a maioria de nós, Para ter cuidado com os diplomas, que nós teríamos que ter padrões tão especiais de contabilidade, de expertises nas matemáticas, no traquejo do comércio. Salomão aqui essencialmente está falando das obras de Deus. Não estou dizendo que não sejam importantes esses traquejos no mundo. Precisamos de capacitações, de especializações também, porque nós vivemos num mundo competitivo. Isso ninguém discute. Mas o que a gente percebe no mundo hoje é que Deus, com a graça maravilhosa dele, com a boa mão dele, os mandamentos santos do Senhor, esses estão ficando para trás. E para muitas pessoas, lamentavelmente para muitos que se dizem cristãos e evangélicos, esses valores estão ficando para trás, estão se perdendo, porque estão olhando muito mais o padrão mundano das competitividades capitalistas, e isso vai se tornando uma sociedade relativista, onde os valores se perdem, as coisas ficam banais, comuns. O que eu quero te chamar a atenção essa tarde, Pai, é que valores em Deus, eles têm um peso para a eternidade. Também os valores do mundo, que se não forem para Deus, têm peso negativo, mas estou falando nessa tarde de pesos positivos que agradam a Deus e que no final das contas vão fazer a diferença para nós e nossa família. Esses valores sendo passados de pais para filho. O Salmo 145, verso 4, uma geração louvará outra geração e mostrará a ela os feitos do Senhor.
O que nós, como pais, temos aplicado aos corações dos nossos filhos, passando na forma de dizer, né, esse bastão para a mão dessas novas gerações que estão chegando. Se nós somos verdadeiramente povo de Deus, filhos de Deus, precisamos deixar muito mais do que alguns valores meramente humanos, mas principalmente valores do cumprimento dos mandamentos do Senhor, amém? Não podemos esquecer o Salmo 127, verso 3, por exemplo, diz: herança do Senhor são os filhos, e o fruto do ventre o galardão. Herança do Senhor, que tipo de herança nós estamos deixando para Deus? Que valores nós estamos deixando para entregar para o Senhor, para as gerações que vão nos suceder, certamente. Então, nesses tempos modernos, precisamos acordar e ver que valores de Deus nunca se perdem, ensinamentos, padrões de Deus nunca se perdem. Por isso eu quero deixar aqui o maior presente para o Dia dos Pais, é justamente a instrução a seus filhos, aos nossos filhos, para que eles possam ter valores importantíssimos diante de Deus, na misericórdia, na santidade, no amor, no acolhimento, na obediência, respeito à palavra do Senhor, amor ao próximo, aos nossos irmãos. Isso são valores eternos que não mudam. E é isso que eu quero que fique aplicado em nossos corações. Nesse momento em que nós vivemos um tempo de fragmentação, né? Vamos dizer assim, das famílias, onde os valores se perdem, pai agredindo filho, embora isso já estava escrito, fica parecendo, quando a gente diz, parece que já existe uma legalidade. Não, já é porque vai acontecer. Nós temos o dever de lutar para evitar tudo isso. Principalmente nós que conhecemos a palavra de Deus, para que não aconteça, né, agressões de pais para filhos, nem de filhos para pais, né? Tenhamos um padrão diferenciado. Nós precisamos, o dever está sobre os nossos lombos, a obrigação de bem servir a Deus, cuidando da nossa família, está sobre nós. Por isso, nesse Dia dos Pais, se nós caminharmos por esse relativismo, por esse padrão de modernidade que nós vivemos, qual o maior presente que poderia dar hoje? Seria o contrário, né? Do filho para o pai. E muitos filhos pensam que, dando materialismo, às vezes negligenciam um abraço, uma bênção, de pedir bênção ao pai. Terrível, né, o que a gente vê hoje nos dias atuais. Mas nós temos ainda a chance, se nossa família está descambando para esse caminho escorregadio, perigoso, ainda há possibilidades, ainda dá chance, porque Deus, Ele quer uma família abençoada, Ele quer uma família tratada. Então, o maior presente hoje não é do filho para o pai, mas seria do pai para o filho. Nessa questão que nós vimos na palavra do Senhor aqui. Eu quero deixar apenas uns pontinhos aqui para a gente entender alguns desses presentes que o pai pode deixar como maior valor de bens para os filhos. É claro que a gente também não dispensa um presentinho arrumadinho, né? Ganhei hoje aqui, ó. Dia dos Pais. A gente fica feliz, mas esse é o materialismo e o mundo de Deus, que Deus, o padrão de Deus, a Bíblia nos diz que Deus é espírito, né? O que Ele quer são os verdadeiros adoradores, os que o adoram em espírito e em verdade. Alguma coisa material é até essencial, às vezes, na nossa vida aqui, é indispensável. Ninguém vai andar nu, por exemplo, a roupa, todo mundo quer uma roupa boa, um carro bom, uma casa boa, mas isso não é o essencial para Deus. Deus é espírito, nós precisamos amoldar o nosso espírito ao padrão de Deus. Amém? Então, o que nós vimos na palavra aqui, Salomão passando informações, Davi passando informações para Salomão, ensinando a ele, lapidando a mente e o coração deles, preparando ele espiritualmente para que desse sequência agora nessa obediência ao cumprimento da obra de Deus. E Salomão então vai receber agora esse comando de Davi para a nação toda de Israel, e Davi agora está passando essas informações, mas acima de tudo, o que Davi pega aqui, você viu comigo, prestar atenção em Deus, obedecer a Deus, cumprir o que Deus está querendo.
Não rejeitar o Senhor, não desprezar em nenhum momento, primícia na vida. Então, o primeiro presente que um pai pode deixar de maior valor para um filho no momento desse é ensinar seus filhos a guardarem todos os mandamentos do Senhor. Não tem valor maior. Você pode arrumar ouro, dinheiro, prata, o que você quiser. Não vai ter jeito. Davi começa dizendo aqui, ó. Agora, pois, perante todo Israel, a congregação do Senhor, e perante ao nosso Deus, que me ouve, intimidade com Deus, né? Eu vos digo, guardai todos os mandamentos do Senhor, vosso Deus, e empenhai-vos por eles, para que possuais essa boa terra e a deixeis como herança aos vossos filhos para sempre. Aqui Davi está falando, olha, cumpre os mandamentos do Senhor. Obedeça, porque isso vai passar de geração para geração. Essa bênção do Senhor de possuir essa terra, de viver num momento bom, num local bom, de ter prosperidades, isso vai passar para as famílias, os filhos dos seus filhos. Obediência ao Senhor, cumprir o que Deus está mandando. Se nós desviarmos e refugarmos em passar isso aos nossos filhos, primeiro nós cumprimos para ser exemplos para eles. Nós somos referência para a nossa família. E aí eu te faço uma pergunta essa noite, pai. Sua família, seus filhos, eles podem testemunhar o que de você? Seus filhos têm visto você de joelho, orando a Deus, intercedendo inclusive por eles? Você tem costume de orar, de interceder a Deus, de ter um padrão de vida exemplar diante de sua família? Será que hoje seus filhos podem dar de você boas referências ao mundo? Interessante, né? É bom pensar nisso, porque aqui está mandando cumprir para deixar para gerações que virão. No Evangelho de João, capítulo 14, verso 21, diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Uma promessa de Jesus. Para aqueles que cumprem os mandamentos dele. Escuta, guarda, foi o que eu mandei hoje no grupo na parte da manhã. Essa madrugada, na verdade, né? 4 e pouco da manhã. Guardar os mandamentos do Senhor, escutar e guardar, cumprir. É fácil ouvir. Você chega na igreja ou escuta uma mensagem ou lê a própria Bíblia. Entende, mas não cumpre, não guarda no coração. Não guarda. Isso é terrível. Jesus cobrou daquelas pessoas que andavam chamando ele de Senhor, porque me chama Senhor, Senhor, e não faz o que eu mando. Cumprir os mandamentos do Senhor. Aquele que me ama é o que guarda os meus mandamentos. Você tem guardado os mandamentos do Senhor e tem aplicado esses mandamentos a seus filhos, à sua família? Essa é uma das responsabilidades nossas. Esse é o maior presente que um pai pode dar para o filho. Ensinar a andar no caminho do Senhor. Você lembra Provérbios 6, verso 22? Ensine o menino no caminho. Não é o caminho, não. É você com ele. Ensine o menino no caminho do Senhor. E mesmo quando for velho, ele não se desviará dele. Maravilhoso, né? Promessas estrondosas de Deus para nós e nossa família. De cuidar da nossa família através dos mandamentos. Davi aqui está dizendo para Salomão, ó, cumpra os mandamentos. Porque se você cumprir, vai ficar aí, ó, essa boa terra para você e para seus filhos, as gerações que virão. Segundo o maior presente, de acordo com a palavra que nós estamos vendo aqui hoje, né? Orienta aos seus filhos a servirem a Deus de coração íntegro e alma voluntária. Íntegro, de integridade e com desejo de servir a Deus. Voluntariedade. Eu me apresento querendo fazer. Maravilhoso. Porque eu posso receber do meu pai aqui um reinado, vou fazer a obra de Deus. O coração pode até estar íntegro, mas eu não estou com vontade de fazer. Ou o contrário, o coração não tem integridade moral para fazer essa obra.
Eu estou até disposto a fazer, mas não tem a qualidade que Deus quer. Isso tem que ser aplicado ao coração dos nossos filhos, para que eles aprendam a gostar, a amar Deus. Aprenda a saborear desses mandamentos do Senhor. Saber que são mandamentos que têm promessas de vida eterna e não de morte. E essa vida é tão bela, não é? Viver é bom, é gostoso. Relacionar com as pessoas, fazendo a obra de Deus, levando a palavra de Deus, o amor de Deus ao mundo tenebroso. Educando nossos filhos desde pequenininhos a cumprir os mandamentos do Senhor para que cresçam e atinjam maturidade humana, de consciência, mas principalmente maturidade espiritual santa, que é agradável a Deus. Conheci pessoas da igreja com crianças lá, meninos e meninas. Hoje são homens ou rapazes, né, moças e até mulheres, que já até têm filhos. Tantos que eu conheci. E a gente vê hoje tão firmes no caminho do Senhor. As menininhas que não sabiam nem conversar direito, hoje cantam, glorificando o nome do Senhor nos púlpitos, né? Isso enche o nosso coração de alegria. Saber que ali foi aplicada a verdade dos mandamentos de Deus nos corações daqueles pequenininhos que hoje dão alegria aos pais e a todos nós. E é por isso que nós temos que glorificar a Deus pela vida dos nossos amados, né? Orar por eles, principalmente nos momentos em que estão firmes, para firmar mais ainda, mas também não esquecer deles nos momentos difíceis. Tem irmãos nossos passando dificuldades em todos os sentidos, e às vezes nós não temos dedicado o tempo de orações a eles, né? Uma pena. Mas nessa noite nós estamos falando desse presente, porque hoje comemora-se o Dia dos Pais, né? E a gente vê troca de presentes para lá e para cá, presentes materiais. Mas às vezes esquecem de dar a esses meninos esses ensinamentos. Esperam dos meninos e não oferecem nada para os meninos, para as meninas. E poderia receber sim um presentinho dos filhos, mas orientá-los acima de tudo. Agradecer pelo presente, mas dizer, olha, o maior presente eu vou te dar. Que é a bênção, eu vou te abençoar, meu filho, eu vou te abençoar, minha filha, para que vocês sejam sempre amados do Senhor e trilhem por esse caminho de justiça, de amor, de bondade, e acima de tudo, da santidade diante de Deus. É o que Davi está aplicando ao coração de Salomão aqui. Um rei, já velho, passando agora o reinado para um jovem, que assumiria logo em seguida esse comando de uma nação. Porque assim Deus quis, né? Orientar nossos filhos a servirem a Deus de coração íntegro e alma voluntária. Coração com caráter que agrada a Deus, santidade, desejo de fazer as boas obras com alegria, porque nós assistimos, infelizmente, muitos de nós fazendo a obra com raiva, como se fosse para homens. Faça para Deus. A Bíblia ensina assim. Tudo que fizeres, faça como a Deus, não aos homens. Faça com alegria, ponha isso, aplica isso no coração dos seus filhos. E depois nós vamos ver o resultado, porque não falha, a Bíblia é infalível. A palavra de Deus não erra. Amém? Olha o que diz a palavra de Deus em Deuteronômio, capítulo 6, verso 21. O Senhor nos ordenou cumpríssemos todos estes estatutos e temêssemos o Senhor nosso Deus para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como tem feito até hoje. Que promessa maravilhosa, né? Você já notou que as promessas de Deus, ela não é uma promessa solta, é uma promessa com condicionais. A gente vê muitas famílias, muitas pessoas que usam a palavra de Deus, quando querem aplicar bênção demais ao coração das pessoas, somente bênçãos,
elas colocam a palavra de Deus sem nenhuma condicional, dizendo, olha, Deus vai cumprir, Deus vai fazer, porque é assim, assim, mas esquece das condicionais do Senhor. As condições que Deus vai te favorecer é se você cumprir, é se você amá-lo, se você respeitá-lo, se você adorá-lo em espírito e verdade, se você for obediente ao estatuto dele, aos estatutos, às regras dele. Está tudo na palavra dele. Olha aqui, o Senhor nos ordenou cumpríssemos todos estes estatutos e temêssemos o Senhor nosso Deus, para o nosso perpétuo bem. Olha que maravilha. Para nos guardar em vida, como tem feito até hoje. Cumpra, obedeça ao Senhor, ame ao Senhor de todo o coração, viva aí cumprindo os estatutos, teme o nome do Senhor, tenha temor, o nome de Deus é santíssimo. E aqui vem a promessa, para que o nosso perpétuo bem. O que é uma coisa perpétua? Uma coisa que não tem fim. É cumprir todo dia, toda hora, todo instante, a mente voltada para Deus. É nessa que Jesus disse, olha, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. Tudo que vem na tua mente a fazer, ponha Deus primeiro à frente, ame ao Senhor, veja se o que você está querendo fazer, inclusive com seus filhos, se agrada a Deus. Eu me lembro na minha infância, meu pai ainda sem conhecer a Deus, a gente ia naquelas vendas que tinha na roça antigamente, e chegava lá e ele pedia uma cachaça. Ele tomava um pouquinho e dava um pouquinho para mim, e eu não queria. Ele bebe, você não é filho de homem não, rapaz, bebe esse negócio aí. E a gente bebia ali, queimava a gente por dentro, aquela dor. Hoje a gente conversa e ele até chora, coitado, 90 anos de idade, mas arrependido das bobajadas que fez. Ao invés de ter um tempo, né, de adoração a Deus, estava ensinando um vício terrível que era bebida, e depois eu até enveredei para o lado da bebida, mas pela graça desse próprio Deus ele me tirou de lá. E eu procurei não aplicar isso ao coração dos meus filhos. Graças a Deus, glórias a Deus, eles não bebem, como eu bebi, como meu pai bebeu. Gerações que atropelam os mandamentos do Senhor e depois querem esse perpétuo bem de Deus. Como? Descumprindo, não adorando o Senhor. Fica difícil, não fica? Então, nesse dia dos pais aí, papai, pensa direitinho. Ensinar os seus filhos a guardar os mandamentos do Senhor. Orientar os filhos a servirem a Deus de coração íntegro e alma voluntária. Alegria para servir o Senhor. E aí, Davi ainda fala para ele aqui, Tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai, serve-o de coração íntegro e alma voluntária. Porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento. Se o buscares, ele deixará achar-se por ti. Se o deixares, ele te rejeitará para sempre. Agora, pois, atende a tudo, porque o Senhor te escolheu para edificares casa para o santuário. Ser forte e faze a obra. Mais um presentão para os filhos, né? Orientar os filhos a buscarem, a atenderem, a fazerem a obra de Deus com voluntariedade, integralidade e coragem. Eu falei antes aí da falamos aqui da integridade, né? Íntegro. Agora eu estou falando aqui da integralidade o tempo todo. Com voluntariedade, integralidade e coragem. Você leu aqui no verso, do finalzinho aqui do verso 10, né? Ser forte e faça a obra. Olha o que diz aqui ainda nesse capítulo 28, no verso 20. Então disse Davi a toda a congregação: agora louvai o Senhor vosso Deus. Aliás, deixa eu ver aqui, é no 28, né? 28, verso 20, desculpa. Disse Davi a Salomão, seu filho: ser forte e corajoso,
e faze a obra. Não temas, nem te desanimes, porque o Senhor Deus, meu Deus, há de ser contigo. Não te deixará nem te desamparará, até que acabes todas as obras para o serviço da casa do Senhor. Ser forte e corajoso, não temas e não desanime. Servir a Deus, fala isso com seu filho. Fazer a obra do Senhor agora. Pregar o Evangelho com alegria. Levar as boas novas. A gente ensina seu filho a fazer isso, você já ensinou? Para que ele seja diferenciado na escola, na faculdade. É bem verdade que vai ser perseguido também, mas isso é ponto de honra, é outra coisa. Jesus diz que bem-aventurados aqueles que sofrem pelo nome dele. É ponto de honra. Vai ser honrado. O problema é que nós queremos ser honrado pelos homens, né? E os homens que não entendem, o homem natural não entende as coisas de Deus. Não conhece a Deus. E quando nós apresentamos essas maravilhas, eles se tornam, na maioria das vezes, nossos inimigos. Quase sempre. Mas isso é honroso diante do Senhor para nós. E o mundo não vai nos amar mesmo. Evangelho de João, capítulo 14, né? Aliás, capítulo 17, né? Capítulo 17. A oração sacerdotal do Senhor Jesus a Deus. A partir do verso 16, ele vai dizer, olha, eu lhes dei a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como eu também não sou do mundo. O Senhor está nos considerando como cidadãos e cidadãs dos céus. E nós queremos encontrar com nossa família. Nós vamos deixar essa terra aqui. Nós vamos embora. E ainda que nós vamos na frente, a tendência é dos velhos irem primeiro. Mas uma coisa vai com alegria em nosso coração, em nossa alma, que foi voluntária diante de Deus para apresentar essas maravilhas à nossa família, aos nossos filhos. A ensiná-los a caminhar no caminho do Senhor. Que fica ao teu coração essa palavra essa noite. Lembra que o maior presente não é do teu filho para você no dia de hoje, mas de você para o teu filho. Porque o presente que você vai dar para eles, ou para ele, ou para ela, tem consequências eternas, maravilhosas diante de Deus. Amém? Vamos orar então ao Senhor. Pai, obrigado por essa noite, por esse momento maravilhoso que o Senhor nos deu. Obrigado por esse dia que nós, no calendário humano, nós lembramos dos nossos pais, nós visitamos, parabenizamos aqueles que o Senhor, pela exclusiva graça e bondade do Senhor, permitiu que fôssemos geradores de outras vidas aqui na terra. Por isso nós rendemos ao Senhor toda a glória, toda a honra, todo louvor e toda adoração, toda cultuação. Tudo isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado pelas nossas famílias e que cada dia mais possamos ser propagadores desse evangelho maravilhoso do Senhor, para que haja verdadeiramente em todo o tempo conversão do coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Sejamos pacificadores, talvez em conflitos das famílias, para que haja paz do Senhor no meio das famílias, inclusive nas nossas famílias, Pai. Eu peço dos altos céus que a graça de Deus Pai, a paz do Senhor Jesus e as consolações do Santo Espírito do Senhor seja com cada um que ouviu essa mensagem, suas famílias nesse dia e todos os dias das nossas vidas. Eu os abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Que Deus abençoe e nos dê uma próxima oportunidade, né? Que seja breve. E nós vamos conversando durante a semana assuntos importantes da nossa transição, de mudança de localidade do local onde nós estamos. Espero que vocês estejam atentos e participativos, porque o pastor sozinho não vai resolver nada, amém? Eu conto com cada um dos irmãos e irmãs. Deus abençoe, até o próximo encontro, em nome do Senhor Jesus. Amém.